Realizando agora um ato simbólico em Congresso. Dr. Marcelo Lavener, ex-presidente da OAB, que faz parte da coalizão, acabou de me ligar e pediu para informar e convidar a todos os membros dessa comissão especial, todos que a acompanham, para em algum momento até 11h30, meio-dia, comparecer ali, porque eles estão tentando dar o máximo de publicidade a esse momento importante e a essa enorme responsabilidade que nós, da Comissão Especial, temos em relação à reforma política. Fica o aviso, fica o convite e já a justificativa. Eu vou dar um pulinho lá, mas já volto. Obrigado. Bem, antes de passar a palavra ao nosso relator, justificando o nosso atraso, nós tivemos agora uma reunião, eu, o relator e o deputado Marcos Pestana, que não sei se está aqui, com o presidente Michel Temer, e pedimos a ele que nos ajudasse, já que é presidente do PMDB, que nos ajudasse no debate com os presidentes dos partidos, para que a gente possa ter da Câmara o debate entre os parlamentares e que os partidos também possam, através das suas lideranças nacionais, possam ajudar para que se chegue, tente ao final de abril, início de maio, quando deve ser votado o relatório do deputado Marcelo Castro, a um mínimo de entendimento para que o parlamento possa, ou para que o país possa, com todas as suas lideranças, aprovar a reforma política que saia dessa comissão e depois vai ao Senado. Então, informo a todos que nós fizemos essa reunião e entendemos que a participação dos partidos e, através da liderança do presidente Michel Temer, podem e devem colaborar com os nossos trabalhos. Com a palavra, o relator Marcelo de Castro. Eu quero cumprimentar a todos, ao nosso presidente Rodrigo Maia, nosso vice-presidente Rubens Ottoni, reforçar essas palavras aí do nosso presidente Rodrigo Maia, que nós tomamos a iniciativa de conversar com o nosso presidente Michel Temer, no sentido de que ele possa fazer gestões juntos aos presidentes dos demais partidos, para ver se seria possível os partidos entrarem em algum tipo de entendimento, porque nós temos receio de que possamos evoluir para um impasse, como tem se dado nos últimos 30 anos aqui nesta casa. Então, desde a primeira sessão que nós fizemos, que eu alertei para este fato, que eu já participei de várias comissões de reforma política, sempre no início das legislaturas, e a gente sempre começa com muito entusiasmo, com muita animação, e depois a coisa vai esfriando, as pessoas vão se ausentando, e no final termina ficando esse sistema eleitoral que nós temos, que eu acho que por um ato de responsabilidade, um dever cívico e patriótico e uma resposta que nós precisamos dar à sociedade brasileira, nós não poderemos fracassar mais uma vez. Então nós temos que envidar todos os esforços que estiver ao nossos alcances para a gente pôr termo a essa tão propalada, esperada e desejada reforma política no Brasil. E achamos que o presidente Michel Temer, presidente do maior partido no Congresso Nacional, maior partido do país, uma pessoa que tem bom diálogo com todos os outros presidentes, poderia ser a pessoa ideal para fazer esse link, essa ligação, esse diálogo entre as diversas correntes e os diversos presidentes, para se um grande número de partidos pudessem concordar com alguma solução, isso facilitaria enormemente o nosso trabalho. Então, só reforçando aqui as palavras do nosso presidente Rodrigo Maia, o assunto de hoje para o qual nós
havíamos marcado a sessão, seria para a gente aprovar aqui na comissão um pedido dirigido à mesa da casa para que a gente fizesse o fatiamento da nossa proposta de reforma política. Mas ontem fomos chamados pelo presidente da casa, Eduardo Cunha, que achou de que esse caminho não seria o mais profícuo, o mais proveitoso. Entende ele que nós deveríamos, então, continuar na mesma linha, fazer uma PEC só e, por capítulos, aquilo que eu estava querendo fazer, 3 PECs separadas, ele acha que nós devemos fazer capítulos e votar tudo de uma vez. Quem não tiver em concordância, que possa destacar, apresentar o DVS e votar, então, por partes. Como ele é o presidente e os argumentos dele valem mais do que o nosso, eu bati na tecla de que o fatiamento seria uma coisa mais racional, mais lógica e mais producente. Não é o que ele entendeu e, por isso, nós tivemos que nos render, tanto eu quanto o nosso presidente Rodrigo Maia, e vamos continuar como a comissão foi constituída desde o início. Para a gente não perder a sessão, eu vou propor que a gente... Relator, só para esclarecimento, e a questão da parte que pode ser modificada por lei infraconstitucional, como é que é a leitura do nosso presidente, a vossa leitura e do presidente da Casa? Ele já mandou o pedido para os partidos indicassem os próprios membros, e na quinta-feira a gente deve fazer a constituição do grupo. E, presidente, quando nós entrarmos no processo de votação em final de abril, início de maio, nós vamos estar prontos para votar a parte infraconstitucional e a parte constitucional simultaneamente, ou a previsão é de que essas votações sejam separadas? A nossa ideia é fazer um trabalho conjunto só, que no final do nosso trabalho a gente possa apresentar uma PEC e um projeto de lei, contendo todas as nossas ideias, as nossas, não minhas, as nossas, a de todos os senhores e senhoras aqui da comissão. Como eu disse, desde o primeiro dia, eu apresentei aquela cartilha de maneira muito simples e muito clara a minha posição e faço a ressalva dizendo que não serei relator de mim mesmo, serei relator da Comissão de Reforma Política. Então, os senhores e as senhoras é que vão dizer aquilo que eu irei relatar. Pois não, deputado Lincoln? Presidente, nós também estaremos trabalhando com matérias que já tramitam na Casa há mais tempo e que não foram colocadas como destaques aqui na Casa. Nós poderemos, então, fazer apensações, poderemos fazer todo um novo trabalho em cima dessa PEC e desse projeto. Não limitado àquilo que foi feito aqui na comissão, mas matérias que já tramitavam há mais tempo na Casa. Eram 148 PECs, aliás, 147, porque tinha uma minha que sofreu desapensação, porque eu sou relator, mas a nossa secretária Regina nos comunicou ontem que aumentou para 153. Então, esse é o pequeno trabalho que nós vamos ter sobre PECs. E sobre projetos de lei, aí é outra infinidade. Eu queria opinar. Deputado Marcos Pérez. Nós tivemos, no mandato anterior, uma experiência fracassada e outra de relativo êxito. Eu acho que a gente deve aprender com essa dinâmica. Eu acho que nós devemos separar conteúdo de forma. Eu creio que nós devíamos deliberar sobre os pontos, ir deliberando, e o relator, com a assessoria, com a consultoria jurídica, dá forma a posteriori. A gente capta o sentimento da comissão. Hein, Marcelo? Eu acho que nós devíamos fatiar a discussão e depois dar a forma, não misturar com forma. Quer dizer, você delibera coincidência de mandatos, financiamento, sistema político, fim das coligações, cláusula de desempenho,
TV, publicidade. E aí você consolida com a consultoria, na PEC e no projeto de lei, dá a César o que é de César. Porque se a gente misturar a questão de forma com o conteúdo, eu acho que o grupo de trabalho foi eficiente no sentido, a gente discutia um tema, deliberava, e depois é que foi dado o formato jurídico. Relator, presidente. Não, deputado Chico Alencar. É verdade que o presidente da casa tem poder do que os deputados em exercício do mandato sem essa função. Os argumentos dele sempre são muito convincentes, viu? Mas eu creio que não lhe convenceram plenamente. E a mim também não. Eu estava muito curioso para ouvir essa proposta da subdivisão dos temas, das próprias emendas constitucionais, porque eu acho que favorece até a compreensão da população. A gente não está fazendo uma reforma política para nós, mas sim para o país, né? De toda forma, o deputado Marcos Pestana indica um caminho que me parece razoável. A gente não vai sacrificar os bons debates temáticos, e esse é um procedimento fundamental, e deliberando ponto a ponto aqui no âmbito da comissão. Mas eu faço questão de levar no colégio de líderes, já estou meio carimbado com essa função mesmo, de contraponto a algumas visões do presidente. Vou dizer que, não sei, não é nem o caso de aferir aqui, para uma parcela da comissão, essa subdivisão da PEC talvez fosse pedagogicamente mais interessante. Então não é porque ele disse, não pode ser assim, que vai ser assim. Se a maioria dos líderes, por exemplo, entender, aí o presidente tem que se curvar. Alguns problemas de procedimento regimental em relação ao tempo. Quando você desmembra em 3, né, em que você teria alguns problemas no trâmite, atrasaria o trâmite da matéria. E se você dividir por capítulo, você dá ao debate o mesmo sentido que você está colocando, Chico, que é separar exatamente em partes para que o debate seja desmembrado dentro da mesma PEC. Deliberar como temos feito debate aqui, né? Isso, sobre claro. temas. Uma indagação. O Senado está lá, tocando a sua discussão e suas deliberações sobre reforma política. É uma espécie de Olimpíada, quem concluir primeiro é que vai ter a precedência. Como é que fica isso? O diálogo com o Senado. E a ideia é aprovado aqui em plenário até junho, para o Senado ter tempo de deliberar com vistas às eleições de 2016? Esse é o nosso cronograma. Junho. Presidente. Aqui é maio. Não. Plenário. Até a plenário Eu me inscrevi aí, é junho. Tá. Eu vou só encerrar esse debate para que a gente possa... É só para fazer mais... Eu só quero uma outra inscrição. O deputado Danilo está inscrito antes para fazer outras perguntas ao presidente, ao relator que estiveram nesta conversa, nessa reunião, para a gente compreender bem qual é a concepção. Mas eu aguardo a minha inscrição depois do deputado Danilo. Posso falar? Pode. Eu acho o seguinte, primeiramente parabenizar o belo trabalho que está sendo feito. Segundo, a gente percebeu nesse programa da Câmara Itinerante a grande motivação que há para o debate da reforma política. Lá em Curitiba foi o que realmente mobilizou todo o debate que a gente fez na Assembleia Legislativa, foi exatamente a questão da reforma política. Lá no Ceará a gente conseguiu inclusive lotar o plenário da Câmara da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, devido à importância e à demanda que há. E a gente tem que ter você que se orgulha tanto de ser professor, Marcelo, e você sabe que quando a gente vai fazer uma prova, primeiro a gente lê a prova, depois faz as questões mais fáceis e deixa as mais difíceis para o fim. Então eu acho que a gente tem que ter uma metodologia. Temas que já estão bem próximos, inclusive até a própria população já entende como quase um consenso. Né? A questão da unificação das eleições, a questão de fim de coligações, são temas que no comum as pessoas têm uma compreensão mais rápida e mais fácil. E tem temas que são mais nebulosos e mais difíceis. E a gente precisa apresentar para a sociedade o resultado prático. Nós não podemos estar aí o povo na rua cobrando ação. O povo não está cobrando discurso nem lenga-lenga. O povo está cobrando ação. Chega de blá blá blá.
Então, eu acho até mesmo, por exemplo, nessa ação concorrente que há das votações da matéria do Senado, aquilo que já foi votado lá, PEC, e que a gente tem a facilidade de votar aqui, vamos concluir o processo, para não ter que devolver de novo ou de apresentar situações contraditórias que motivem a postergação. Pelo contrário, vamos ter um trabalho dentro de um critério que a gente possa agilizar a votação e agilizando, dando respostas, inclusive, para a sociedade. Porque é essa a cobrança que há. Nós não podemos, de novo, como você disse, até no lado do debate, ter de novo frustrada uma possibilidade de uma reforma política. E se a gente quiser apresentar isso num pacote único, ou a gente for tratar os temas mais difíceis primeiro do que os temas mais fáceis, para a produção de resultado. Então, eu acho que até, do ponto de vista pragmaticamente falando, a gente precisa ter esse entendimento. E você, como relator, já tem uma capacidade de perceber aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais difícil, e aquilo que tem uma razoabilidade, em que você possa, inclusive, harmonizar, junto com as votações que já tem no Senado, para dar agilidade e dando resposta. Não é obrigado a reforma política a ser um compêndio único. A reforma política pode, inclusive, ser vários pontos que possam dar respostas, inclusive, à motivação que a sociedade tem de cobrança com relação ao parlamento. E eu acho que a gente tem tudo para fazer isso com certa facilidade, avançando em alguns pontos, inclusive até antes do prazo previsto. E outras questões mais pendentes e mais difíceis de entendimento, a gente debate e poder, inclusive, fazer um encaminhamento de votação, que é aquilo que o presidente da Casa, inclusive, quer. Que a gente, em maio, tenha concluído esses trabalhos para poder, inclusive, ter essas votações já em plenário. Mas primeiro tem que ter uma resolução aqui da comissão. Deputado, a gente concorda com as suas palavras. Eu acho que o prazo de final de abril e início de maio para a comissão já é um prazo bem curto, né? Ainda não podemos esquecer que a gente tem, no mês de abril, tem 2 feriados. Então, é um tempo suficiente para que se discuta, não necessariamente uma matéria vá na frente e outra vá para o Senado, para o plenário depois. Eu acho que, da forma como colocado, dividindo por capítulo e votando aqui no início de maio, a gente tem as condições de encaminhar para o plenário uma proposta que represente o entendimento da maioria. E a última palavra que eu vou dar, depois eu vou passar ele para a gente começar a ordem do dia. Só para facilitar. Nós discutimos aqui algumas vezes, inclusive através do relator, que deveríamos fazer fatiadamente. Isso era consenso aqui dessa comissão. Porque se nós não tivermos uma forma, nós não vamos a lugar nenhum. Ora, se para elaborar a forma é difícil, imagine o conteúdo. Por isso, eu acho que nós temos que decidir aqui, nessa comissão, qual modelo que nós vamos fazer. O que nós queremos, o que facilitaria. Como disse o Danilo, é uma coisa prática, né? Uma coisa real, uma coisa que possa melhorar a política do nosso país. Agora, se nós já começamos sem saber qual a forma, se é fatiada ou não, ou se é por capítulo, eu não tenho problema nenhum comigo se é por capítulo ou por fatiado. Mas eu já tinha absorvido que era melhor fatiado. De uma hora para outra, não é mais fatiado. Por isso eu queria, presidente, deputado, essa é uma decisão da mesa diretora. Quer dizer que a comissão não libera nada? Não tem nenhum caminhamento de nada? Quem de membro é a presidência. Então, nós fomos ao presidente... Calma, deputado. Calma, deputado. Calma. Nós fomos ao presidente e colocamos a nossa posição. O presidente é contra a nossa posição. O Chico Alencar vai levar o colégio de líderes. Tudo bem. E se o colégio de líderes decidir com o presidente, o que a gente não pode é ficar, o que nós não podemos é ficar esperando. Com razão. Por capítulo ou desmembramento. Com razão. É diferente, mas chega no mesmo objetivo. Sim. E nós já temos um cronograma de trabalho que hoje continua com a discussão de alguns temas, que é exatamente para que a gente possa superar os temas que não são os principais e a gente chega no principal debate, que é financiamento e sistema eleitoral. Só para facilitar de novo. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum se é fatiado ou se é por capítulo. Eu só queria saber se a gente já decidiu isso. O nosso cronograma de trabalho, ele independe da outra. Né? Então, nós vamos continuar com o nosso cronograma de trabalho aqui, que está bem claro por parte do relator. O deputado Chico diz que leva isso à reunião de líderes e vai discutir com o presidente. Os partidos também têm que participar desse debate, não apenas a comissão. Deputado Henrique Fontana. Presidente, eu só quero solicitar a Vossa Excelência para que a gente
tenha segurança, eu confesso que eu não tenho essa segurança regimental, né? Suponhamos que a comissão vá pelo caminho da chamada PEC única, né, onde todos os assuntos de emenda constitucional estarão numa única PEC. A minha opinião eu já expressei, eu só passo ela aqui rapidamente. E propor uma PEC única, pelo regimento que nós temos, ele torna mais difícil os acordos para aprovar as partes que têm maioria mais sólida constituída. Isso é da tradição da casa, porque nas outras experiências também acontecia isso. Como se vai para a PEC, por hipótese, o assunto X, que eu não quero, em hipótese alguma, aprovar, eu tendo a migrar para uma posição de rejeição integral da PEC, por insegurança de como serão os desdobramentos depois para apresentar destaques. Até porque, é óbvio, quando foi apresentada uma PEC, se ela é aprovada integralmente, num primeiro movimento, quem algum item daquela PEC precisa obter os 308 votos. Então, o conhecimento regimental que eu tenho, que não é o suficiente para esclarecer como um todo, me faz pensar e continuar defendendo que o fatiamento tende a nos levar a este ambiente que o nosso relator e que o presidente reivindicam, que é este ambiente de negociação, de todos os partidos transigindo para compor maioria em alguns assuntos, que nós consigamos sair daquilo que é o mais natural. Porque não é por nada que há 20 anos nós não conseguimos votar a reforma. É porque é muito mais fácil obstruir do que efetivamente votar e alterar alguma coisa. Mas caso esse seja o caminho, pedir ao presidente para que na próxima sessão, não agora, porque temos que pedir para os regimentalistas, nos trazer toda a segurança de como seria o processo de votação de uma PEC. Por exemplo, quantos destaques podem ser apresentados, se esse destaque pode ser supressivo, substitutivo de cada capítulo, se eu não tiver emenda, por exemplo, porque eu não conheço o relatório vai ter toda a liberdade para fazer o relatório que entendeu melhor. E quem emenda só tem a chance de emendar, fazer emenda substitutiva com alguma emenda pré-existente na comissão que nós aqui estamos debatendo. Então, conforme a ação e circunstância, isso, evidente, dificulta. Então, eu quero crer que haja proposta de emenda constitucional para todos os gostos, viu? Como 153. Deputado, 153. Deixa eu só interromper. Essa é só a pergunta, presidente. Como vai ser regimentalmente? Na próxima reunião, na próxima quinta pela manhã, a gente marca, se a sua sessão for 10 horas, a gente combina aqui 9h30 com a assessoria, e para aqueles que têm o interesse de discutir a parte regimental, a parte de tramitação, de votação, de destaque supressivo, ou emenda aglutinativa, para a gente possa fazer um debate aberto aqui. Presidente, eu não entendi muito bem, me desculpe a limitação, nós teríamos que entregar, segundo o presidente Eduardo Cunha, no fim de maio ou no início de maio? No início de maio. Que vai dar por volta entre o dia 10 e o dia 15. Final de abril, começo de maio. Meio de maio. Por isso, nós estaremos com o nosso... O limite será 10 de maio, mais ou menos. Presidente, por isso... Ou votar antes ou vai ao plenário antes. Presidente, por isso que é importante evitar o retrabalho. Isso. Discutir e deliberar. Porque senão, se a gente fizer rodadas, como foi feito na semana passada, rodada de debate temático, na hora que for votar no momento 2... recupera toda a discussão de novo. Então, eu acho que deve ser a metodologia do grupo de trabalho. Discute e delibera. Marcelo com a palavra. Bom, vamos voltar para os temas. Então, vencida essa etapa, eu vou sugerir a Vossas Excelências, para a gente aproveitar o nosso tempo, já que nós estamos reunidos aqui, que era para tratar de um assunto que não vai ser tratado, que a gente discutisse sobre 3 assuntos que nós não discutimos ainda. Um seria a questão do domicílio eleitoral, o outro seria candidatura avulsa e o outro seria cláusula de desempenho individual, que está, inclusive, nós estamos tomando como escopo principal a chamada PEC Vacareza.
Então, a questão do domicílio eleitoral, isso, me corrijo aí, que eu não tenho absoluta segurança, isso ainda é uma lembrança dos tempos autoritários, que a Revolução não queria que um líder importante de Minas Gerais pudesse ser candidato no Rio de Janeiro e vice-versa, e foi criada essa questão do domicílio eleitoral. Foi inovada pelos prefeitos itinerantes, que é bem recente. Isso é a situação que não está resolvida ainda. Aí é um outro assunto. Então, hoje, a pessoa só pode ser candidata no município no qual ela esteja domiciliada. Então, por exemplo, eu sou filho do município de São Raimundo Nonato, do sul do estado do Piauí. Resido em Teresina. Meu título eleitoral é de Teresina. Se eu quiser ser candidato a prefeito da minha cidade natal, eu não posso, porque não tenho um domicílio lá, a não ser que eu mude o domicílio um ano antes. Então, o que é que eu estou propondo? Que eu queria a opinião dos senhores e das senhoras. É que o domicílio eleitoral seja estadual. E, de preferência, que seja de 6 meses. Não há necessidade desse domicílio de um ano. Mas, como eu estou propondo o prazo de filiação partidária por 6 meses, eu estou querendo manter a mesma lógica. E o candidato, o eleitor, que for domiciliado no município, ele pode, antes, mudar o seu domicílio para outro município e ser candidato nesse novo município. Quem perde com isso? Ninguém perde com isso. Eu acho que ganha a democracia, ganha a sociedade, porque vai ser mais uma pessoa que vai disputar democraticamente as eleições. Então, o domicílio seria estadual, ou seja, quem é domiciliado no Piauí não pode ser candidato no Ceará e vice-versa. Mas se ele é domiciliado no Piauí, ele pode ser candidato a prefeito de qualquer cidade do Piauí. E isso não traz nenhum inconveniente, transtorno. Isso só dá mais oportunidade, oxigena melhor a democracia e dá mais oportunidade a todo aquele que queira se candidatar. Não vejo a necessidade desse rigor que tem hoje, de um ano antes. A questão do prefeito itinerante, está o nosso amigo ali com a bala na agulha, não tem nada a ver com essa história aqui. Eu queria que você examinasse a possibilidade do domicílio ser nacional. Por que não? Todos somos brasileiros. Aí quem sabe se eu posso ser candidato no Piauí ainda. Já foi. Se é para acabar com o regime autoritário, façamos isso. Não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, entendeu? Eu estou querendo ir por etapas. O Getúlio Vargas foi eleito senador por vários estados brasileiros, né? Não é o caso. Eu acho que se nós mantivermos o domicílio estadual, já é um avanço muito grande, né? Não precisa ir tão longe. Agora, vamos deixar aí a deliberação, estou dando os argumentos aqui, acho que não há nenhuma necessidade. Sim, a questão do prefeito itinerante que eu queria tratar é uma coisa, domicílio eleitoral é outra. Nós estamos aqui na comissão propondo, a maioria já se manifestou, do fim da reeleição. Então, quem for prefeito no município A, imediatamente após o seu mandato, ele não pode ser candidato a prefeito do município B. Ele tem que cumprir o mesmo interstício de que se ele fosse candidato no mesmo município A. Então, prefeito itinerante é uma coisa, domicílio eleitoral é outra. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Então, qual é a minha proposta? É que o domicílio eleitoral passasse a ser estadual
e o prazo não fosse mais de 1 ano, fosse apenas de 6 meses. Para quê? Para desburocratizar, para facilitar, para oxigenar. Oportunidade, quanto mais candidato, quanto mais disputa, quanto mais democracia, melhor para a sociedade. Relator, o domicílio eleitoral do candidato, né? Não do eleitor. O eleitor continua tendo, claro, o seu domicílio... Sem nenhuma dúvida, do candidato. Municipal. Evidente. Senão... Ou seja, eu sou domiciliado em Teresina. Eu quero ser candidato a prefeito de São Raimundo do Nonato. Sim, aí não precisa mais nem ser de 6 meses, pode ser 1 ano mesmo. Quero ser candidato a prefeito da minha cidade, São Raimundo do Nonato. Eu vou lá, me apresento, sou candidato a São Raimundo do Nonato. Ah, mas você não é domiciliado, agora não tem mais domicílio. Eu posso me candidatar, o domicílio é estadual. Eu posso me candidatar onde eu quiser. Estamos conversando. Quem é que... Ninguém perde com isso, todos ganham. Ficar só esperto com a transferência de títulos, né? Ficar só esperto com a transferência de títulos. Mas como é que ele vota nele mesmo? Se o domicílio dele está lá no município, ele vai ser candidato, ele não vota nele mesmo? Eu estou propondo a filiação partidária em 6 meses. O registro do candidato. Ele tem que ter o prazo normal para fazer a mudança do... Mas não é que eu estou propondo? Que o domicílio fique, então, de 6 meses? Deputado Marcelo. Mantendo a coerência. Vamos partir para o segundo... Aí tem uma incoerência, está certo aqui. Sim, uma coisa é o seguinte, uma coisa é os 6 meses para a mudança do domicílio, para ele votar, outra coisa é ficar o domicílio estadual e ele poder ser candidato em qualquer município dentro do estado. São 2 coisas distintas. Verdade. Eu acho que... Relator, agora atrapalhou tudo. Peraí. Eu posso me candidatar em qualquer município do meu estado. Certo? Só porque senão o Danilo entrou com uma... né? Para eu me candidatar no Piauí, eu tenho que ter o domicílio eleitoral 6 meses antes. Ou eu registro em um meu partido 6 meses antes? Precisa saber, porque misturou tudo aí. Deixa eu fazer o seguinte, o relator vai terminar a fala dele e tem uma lista de inscrição. Porque, só um minutinho, Danilo, porque senão acaba que os que se inscreveram têm um prejuízo em relação ao debate. Bom, o outro item que eu gostaria de debater é a candidatura avulsa. É um assunto recorrente, a gente sempre é questionado, né? Eu acho que na comissão todas as comissões que eu participei, sempre essa tese é derrotada, mas nós estamos aqui, eu vou consultar a Vossas Excelências, e Vossas Excelências se manifestem a favor da candidatura avulsa. E a outra é a cláusula de desempenho individual. Nós já debatemos aqui sobre a cláusula de desempenho partidário. Agora eu estou trazendo uma outra coisa, a cláusula de desempenho individual, que eu estou propondo, porque sempre a gente recebe a crítica de que um candidato minimamente votado vai ser deputado, vai ser vereador, né, sem representatividade. Então o caso Enéas é o caso mais notório que já aconteceu aqui nesta casa, de ter um parlamentar aqui carregado pelo Enéas com menos de 300 votos e 3 ou 4 deputados com menos de 700 votos. E aí as pessoas ficam horrorizadas com isso. Que representatividade tem essa pessoa com 300 votos, com 400 votos, com 500 votos para falar em nome do povo brasileiro? Então o que é que eu estou propondo? Que haja um quociente, um percentual mínimo de votos para que a pessoa possa ser deputado. Então, eu estou propondo um valor de 20% do quociente eleitoral. Então, o quociente eleitoral, de uma maneira geral, no Brasil, os estados, mais ou menos em torno de 170, 180 mil votos, mais ou menos nessa faixa aí. Então, 20% seriam aí uns 30, 40 mil votos. Então, para ser deputado federal, para vir aqui para Brasília,
a pessoa deve ter um mínimo de 30 mil votos, é o que eu proponho. Com uma diferença, São Paulo, ao invés de 20%, eu estou propondo 15%. Por que essa diferença com São Paulo? Porque o quociente eleitoral de São Paulo é muito mais elevado do que o restante dos estados brasileiros. O quociente eleitoral de São Paulo é em torno de 300 mil votos, porque São Paulo tem uma base de 70 deputados, quando, por uma regra de 3 diretas, São Paulo deveria ter 120 deputados. Então, esse impedimento constitucional eleva o quociente eleitoral de São Paulo. Como nós queremos fazer uma coisa equilibrada, 20% dos restantes dos estados seria mais ou menos 15% que valeria em São Paulo. É a proposta que eu estou fazendo. Vossas Excelências vão discutir, vão debater, e me deem a resposta aqui para ver como é que a gente encaminha esses 3 problemas. Domicílio eleitoral estadual, o deputado, o eleitor que for inscrito em qualquer município do estado poder qualquer um outro, né? O domicílio eleitoral seria estadual. Vamos deixar esse prazo de 6 meses, deixa o domicílio como está, mas o domicílio passaria a ser estadual. A candidatura avulsa, ou candidatura sempre partidária, e a cláusula de desempenho individual, que eu estou propondo, que foi aprovada na outra comissão, na famosa PEC Vacareza, esse percentual de que, para evitar esses desvios extremos de uma pessoa vir para cá, ou ir para uma Assembleia Legislativa, ou ir para uma Câmara de Vereadores, sem a representatividade devida que precisa ter num sistema democrático como nós temos no Brasil. Então, com a palavra agora aí os senhores e senhoras deputados. Deputado Afonso Mota. Eu vou fazer a seguinte regra. Em vez de 3 minutos, cada um vai ter direito a 5 minutos. Agora, quando chegar nos 5 minutos, eu vou cortar a palavra. Improrrogável. Presidente, eu acho que nesse tipo de tema, eu acho que 5 minutos é muito tempo, com toda a sinceridade. Quem cortar, não tem problema. Quem usar, corta em meio minuto. 5 minutos. Quem usar menos, os outros. Quem puder usar menos, ótimo. Quem não puder, com 5 minutos eu corto. Mas não é assim, que tem alguns aqui que falam 15. Então, vai ficar nos 5 e eu vou cortar a palavra, você deselegante. 5. Deixa o 5, Rico Fontana daqui a pouco vai chegar. Não é obrigado a utilizar o 5, não. Quanto mais rápido quem quiser, mais oportunidade vamos dar. Só para que eu tenha uma regra única e corte a palavra no limite. Caro presidente, eminente relator, colegas parlamentares, quero dizer que essa questão do domicílio eleitoral estadual, ela realmente tem que ser considerada pela realidade atual. Já convivemos com um grande desvirtuamento do domicílio eleitoral pelas mais diversas razões. Ora, os parlamentares, a transferência do seu domicílio eleitoral por conveniências políticas e o grau de exigência e de formalidade, todos nós sabemos, é bastante superficial. Então, eu quero concordar com essa proposta e também dizer que entendi o prazo de 6 meses como o de filiação. Não, se o domicílio vai ser estadual, não há que se cogitar de a natureza desse prazo de 6 meses não seja outra que não o de filiação. Com relação à candidatura avulsa, ora, nós estamos com o desafio de oferecermos uma fortalecermos os partidos políticos. As candidaturas avulsas são um atestado cabal de fragilidade dos partidos, de desmerecimento dos partidos, né? Portanto, quero dizer da minha inconformidade com relação a essa questão das candidaturas avulsas. E eu acho que a questão da cláusula de desempenho individual, embora a priori possa parecer que é uma cláusula que também deva ser desconsiderada, mas eu acho, eminente relator, que essa questão de desempenho individual, ela pode se relacionar com
o sistema eleitoral que nós venhamos a escolher. Ela pode fazer sentido, por exemplo, num sistema eleitoral de distritão. Então, eu acho que essa é uma cláusula que nós poderíamos deixar aí na pauta, na eventualidade de escolhermos um sistema eleitoral que possa ter compatibilidade com esse conceito. Eram essas minhas observações. Deputado Afonso, só para esclarecer melhor aqui, nós estamos votando, quer dizer, decidindo sobre vários temas, sabendo que o sistema eleitoral pode desmanchar muito daquilo que nós fizemos. Por exemplo, proibir coligações proporcionais. Se for aprovado o distritão, não tem sentido de coligações proporcionais, entendendo? Então, eu acho melhor a gente tomar a decisão sobre os assuntos e deixar esperar para ver o que é que nós vamos decidir sobre o sistema eleitoral. Agora, uma informação que eu não passei para Vossa Excelência é que se a cláusula de desempenho fosse de 10%, cláusula de desempenho individual, pois é, aqui na Câmara só 2 deputados não teriam assumido o mandato. É só para casos extremos mesmo, muito graves, com o tipo do Enéas, que provavelmente não se repetirá mais. Uma cláusula de desempenho de 15%, apenas 5 deputados, dos que estão aqui, dos 513, não assumiriam o mandato. E a cláusula de desempenho de 20%, como eu estou propondo, 11 deputados não assumiriam. Eram essas minhas observações. Deputado Marcelo. Senhor presidente, senhor relator, primeiro quero agradecer a possibilidade de estar participando desse tema tão valioso para o nosso país, e eu gostaria aqui de gastar boa parte do meu tempo para falar sobre o assunto de candidatura avulsa, um assunto que vem debatendo há muito tempo com amigos, técnicos da área, inclusive aqui faço menção deles, Gabriel, que está nos acompanhando e que me deu toda a argumentação necessária para que hoje eu pudesse vir aqui e defender a questão da candidatura avulsa, da candidatura independente. Senhor relator, é importante nós entendermos que hoje menos de 10% dos países não permitem a candidatura avulsa. Dados da agência Senado hoje mostram que, se eu não me engano, 9% dos países que não permitem a candidatura avulsa. Os outros 91% dos países permitem a candidatura avulsa. E isso não enfraquece os partidos nos países onde é autorizada a candidatura independente. E muito menos atrapalha a governabilidade. Nós temos, por exemplo, no Senado americano, pessoas eleitas com candidaturas independentes. É uma que nós temos hoje, apenas 10% dos brasileiros são filiados a partidos. Nós colocamos à margem os outros 90% que não são filiados, eles também têm que ter direito de participar. E hoje o que acontece? Se eu quero participar de um pleito, eu sou obrigado a filiar. Obrigado. Mesmo que eu não concorde com a ideologia daquele partido, eu sou obrigado a me filiar. Isso não podemos mais permitir isso. Eu posso, sim, com a minha ideologia, com as coisas que eu acredito, defender uma bandeira e ser candidato. Nós vamos incentivar candidaturas de movimentos sociais, candidaturas que vêm da base. E temos que lembrar que hoje as pessoas se relacionam por rede, não só através de partidos. E tem que ser a elas. Podemos sim discutir como uma PEC que tramita no Senado, do senador Rangolfo, onde ele propõe que a pessoa, para ser candidata independente, ela precisa de 1% das assinaturas de eleitores daquela circunscrição. E é uma alternativa. É uma alternativa, não sou contra. Mas o que nós não podemos é não permitir que a pessoa seja candidata. E isso não enfraquece nenhum. Nós temos aí Reino Unido, nós temos Estados Unidos, Chile, Alemanha, vários países aí que são referências de democracia que permitem a candidatura independente. E nós falamos que isso não é um processo democrático de enfraquecimento dos partidos. Data máxima vênia, não concordo. Senhor relator, senhor presidente. Então, quero aqui expressar meu total e restrito apoio à candidatura independente. Seria um grande passo, seria uma grande resposta que nós daríamos para o povo brasileiro. Estava vendo ainda nas pesquisas, senhor relator, os países onde
você permite a candidatura independente, qual que foi a consequência? Jovens se ingressando na política. Recente agora, semana passada, saiu uma pesquisa. Aquela pesquisa que falou da nossa credibilidade com o país, do Congresso, da presidente, também tratou dos partidos. Dos jovens, 5% dos jovens se identificam com o PT, 6% talvez os dois grandes partidos aí da polarização, 5% e 6%, ou seja, a grande maioria dos nossos jovens não se identifica com partido algum. E nós temos que dar a possibilidade a esses jovens de entrar na política, participar da política e disputar um pleito. Então faço aqui o pedido aos novos colegas, eu tenho muito mais argumentos, mas que o tempo não me permite colocar para Vossa Excelência aqui, mas faço esse pedido para que a gente defenda a candidatura independente, tenho certeza que seria uma grande resposta. E em relação aos outros dois temas, já que meu tempo está acabando, relator e presidente, eu gostaria de falar que em questão do domicílio eleitoral, sou favorável à proposta do relator, do domicílio estadual, acho que isso é um avanço. Em relação à cláusula do desempenho individual, eu não sou contrário. Eu só quero fazer a ponderação quanto à porcentagem. Talvez diminuirmos essa porcentagem, e eu sou um pouco contrário à questão de São Paulo ser diferente, porque o meu estado, como Minas Gerais, o coeficiente é 200 mil votos. Então 20% daria 40 mil. E 15% em São Paulo daria 45 mil. Então, ou seja, Minas e São Paulo seria mais ou menos o mesmo tempo, mesmo tendo uma diferença no colégio eleitoral muito grande. Então, gostaria que o senhor revisse a porcentagem, mas sou favorável à cláusula individual também, presidente. Obrigado. Rubens Ottoni. Senhor presidente, ilustre relator, ilustres deputadas e deputados, eu quero aqui, começando, fazer uma ponderação ao deputado Marcelo, que agora defendeu de maneira enfática a questão da candidatura avulsa, que eu acho legítimo esse debate, essa discussão e essa proposta. Deputado Marcelo Aro, né? Marcelo Aro. É que acabou de falar nesse instante. Poderia ser Marcelo Castro, aí a gente resolveu o problema. Mas vou fazer uma ponderação, deputado Marcelo Aro, pela realidade que se vive. A minha reflexão é que a candidatura avulsa, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da técnica, ela é legítima, e não apenas legítima, ela é simpática. Eu diria que ela se apresenta mais ou menos como o debate do voto obrigatório e o voto facultativo, que na teoria também é legítimo, é interessante e às vezes chama a atenção, mas que às vezes na prática não cumpre o papel que nós estamos buscando nesse instante. Eu não tenho dúvida nenhuma que se hoje a candidatura avulsa ela é muito simpática, às vezes em amplos setores da sociedade, se deve justamente ao descrédito da sociedade com a política e com os políticos, e com os partidos, o afastamento, o distanciamento dos partidos políticos. Ao fazer política, nós estamos tentando buscar o remédio, buscarmos uma maneira de fugirmos dessa situação. Então, me parece que para o momento que nós estamos vivendo, a questão da candidatura avulsa, ela não nos favorece. Ela é uma tese legítima, interessante, importante, mas que precisa continuar sendo discutida. Se nós formos avançar, inclusive, para o debate do financiamento das campanhas, do controle, independente da proposta que seja, se é financiamento público ou não, se é financiamento privado, mas controlado pelos partidos, a candidatura avulsa também não nos ajuda. Ela cria já mais uma dificuldade para esse controle se nós avançarmos nessa discussão. Então, respeitando a posição, achando legítima essa discussão, mas acho que ela ainda não é oportuna. Quanto à questão da proposta, agora sim, deputado Marcelo Castro, da questão do domicílio eleitoral, a minha opinião é que ela também não contribui para o que nós estamos buscando. Hoje a sociedade exige de nós ações importantes para simplificar, esclarecer e dar um mínimo de margem a situações de irregularidade ou de jogadas. Me parece que, ao fazermos o domicílio eleitoral estadual, você cria uma margem a mais
criam mais uma oportunidade para aquela questão das candidaturas itinerantes. Já existe com isso mais ainda. Dá uma oportunidade para algumas jogadas eleitorais que podem ser feitas para atender interesses de quem aqui não tem jeito, mas eu corro para ali. Quer dizer, mas já existe, mas com isso você vai dar uma margem maior ainda a essa situação. E o nosso papel aqui é, digamos, diminuir essa margem, fazer com que haja um maior controle. Por isso, eu diria também que não sou simpático aí ao domicílio eleitoral. Acho que o domicílio eleitoral municipal, ele nos ajuda a garantir as raízes e garantir uma maior identidade onde a pessoa vive, porque a pessoa não vive no país, não vive no estado, ele vive no seu município. E, por fim, a questão da cláusula de desempenho individual. Eu também, deputado Marcelo Castro, eu acho que não é também uma questão principal, não é uma questão que eu vejo com simpatia. Acho que nós podemos ter outros tipos de controle para chegarmos a esse resultado. O controle, até porque a cláusula de desempenho individual, ela não teria condição de ser usada em vários dos sistemas eleitorais que, porventura, nós tenhamos aqui como definição. Num voto, num sistema de distritão, então, como fazer percentual de quociente no distritão? No distritão não tem. Então, eu acho que é uma coisa meio limitada e que eu também não teria simpatia e daria a minha posição contrária a essa questão. Obrigado. Lincoln Portela. Desculpa, Danilo Castro antes. Danilo Castro. Danilo Fortes. Estou misturando vocês dois. Vai dar uma coisa muito boa, com certeza. Me atendo aqui aos temas, eu acho que o desempenho individual se perde no distritão. Então, eu acho que com o apoio ao distritão, se esvazia a questão do desempenho individual na medida que você não pode ter o vácuo de ficar sem representação. E qual seria a alternativa ao não atendimento do desempenho individual? Você não pode ficar um Estado que tem 8 deputados e ficar com 7. A Federação não vai aceitar isso. O Supremo não vai aceitar isso. Então você também não pode substituir o que não alcançou o desempenho individual matematicamente por outro que tenha alcançado, mas que não tenha, no caso da coligação valer, ou no caso de ser do desempenho partidário, você está cometendo aqui uma coisa que não tem lógica matemática. Eu acho que a gente tem que repensar isso aí. Eu defendo o distritão, todo mundo sabe disso. Candidatura avulsa deseduca. Esse problema da candidatura avulsa é um risco que a política nacional corre em qualquer país do mundo. Porque, principalmente num momento como esse, em que há tanto descrédito na política, e sempre tem os aproveitadores de plantão, e muitas vezes até de formação antidemocrática, que podem se aproveitar disso para deseducar uma nação inteira. A Itália, quando saiu das mãos limpas, foi parar no Berlusconi. Por quê? Porque era uma figura folclórica, animador de auditório, na política combatendo a todos e a todos, e viu no que foi que deu na Itália. Então, eu acho que a política ela tem que ter certas normas que são importantes, inclusive, para a educação política e para o próprio fortalecimento da própria democracia. E o partido é um instrumento com relação a isso. Eu acho que você tirar de fora do contexto da política pessoas que possam, inclusive, agredir a própria política e a própria democracia, porque enquanto um ambiente favorável, inclusive no desconhecimento da natureza da política, ou da própria essência de como deve funcionar um regime democrático, você pode estar criando, inclusive, um inimigo para a própria democracia que a alimentou. Então, eu acho que esse negócio de candidatura avulsa vai dizer. E outra coisa, se você tem uma identidade ideológica, não é possível que num país que tenha 38 partidos com vigência e mais 30 para ser legalizado, você não encontre um esteio ideológico para poder você colocar-se politicamente dentro desse contexto. Então, eu acho que uma casa como a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional não pode dar vazão a um sentimento desse, porque está agindo contra a sua própria natureza e sua própria existência.
Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Com relação ao domicílio eleitoral, Marcelo, nós vamos cair numa incoerência, que inclusive foi alvo de questionamento muito tempo lá no Ceará, e o Leônidas lembra muito bem disso, quando o Ciro foi candidato a prefeito de Fortaleza e tinha um título em Sobral. Isso cria, por exemplo, o cara votar e não ser votado, é um problema. A sociedade muitas vezes não pode entender isso. Então eu acho que se mantiver o prazo de 6 meses por existe para filiação, eu acho que já está de bom tamanho para poder, inclusive, regularizar uma situação que pode não ser muito bem compreendida dentro da reforma política. Eu acho que a gente tem que fazer uma reforma política para simplificar o processo político, para fazer com que as pessoas tenham uma maior participação e uma maior facilidade de compreensão. Isso, inclusive, é que tem nos levado até a defender o distritão, quando inclusive você mesmo tem a consciência plena que o distrital misto a modelo alemão seria o melhor dos sistemas, mas de difícil compreensão e execução no Brasil. Então, dentro dessa linha que a gente tem de racionalidade, para fazer um projeto de reforma política que seja compreensível pela sua natureza, pela própria população, eu acho que se der os 6 meses do registro e do domicílio, eu acho que já está de bom tamanho para, inclusive, essa mudança de postura ou de candidatura de uma cidade para outra, dependendo de cada um. Agora, eu acho que se ficar no direito que o cara pode ser votado e não pode votar, isso pode abrir um precedente ruim que enfraquece o direito da representação. Nicolau Portela. Senhor presidente, quero até comunicar que na primeira semana de abril, no mais tardar na segunda, o Partido da República terá um debate, um seminário sobre reforma para podermos aclarar a nossa visão e somarmos com os participantes do partido aqui nesta comissão. Segundo, a questão do domicílio eleitoral, 6 meses me agrada, também agrada ao partido, desde que o candidato só possa concorrer 4 anos depois. Eu não tenho o mínimo problema com isso, desde que ele possa concorrer 4 anos depois. Ele se filia, mas não imediatamente ele concorre ali à eleição. Né? É a dificuldade que nós temos. Sobre a questão da candidatura avulsa, eu mesmo tenho uma PEC que está nas minhas mãos, de todos os parlamentares, é uma PEC de 2009, em que eu peço a candidatura avulsa, proponho a candidatura avulsa através de uma PEC para tanto parlamentares quanto para governadores, prefeitos e presidentes da República. Diga-se de passagem, uma tese até muito bem defendida pelo ex-presidente Itamar Franco, que trabalhou muito nesse sentido. Eu acho que é uma proposta inteligente, extremamente democrática, claro, o contraditório tem todo o direito de se antepor a ela. E em relação ao desempenho individual, eu preocupo também a palavra do deputado Danilo Fortes, no caso da aprovação do distritão, do voto majoritário na proporcional, do distritão, o Partido da República tem uma dificuldade muito grande com o chamado distrital misto, né? Ou nós ficaremos com o proporcional ou com o distritão propriamente dito, aí evidentemente os 30 mil eles ficam desnecessários. Mas temos hoje uma tendência que pode ser mudada na reunião de abril em relação ao distritão, que é a tendência natural do partido, que pode ainda ser revista. Obrigado, presidente. Só essas colocações. Deputado Lincoln, eu gostaria de esclarecer mais uma vez, para todos entenderem, voltando aqui, dando opinião, admitindo que o sistema possa ficar como está. E se ficar, como é que vai ser? Então, se a pessoa já votar esperando que o distritão vai ser aprovado, não, quando o distritão for aprovado, muitas das coisas que nós decidimos aqui não terão sentido. Mas eu acho que a gente precisa tomar a decisão sobre esses temas, porque o distritão ser aprovado é uma hipótese. E se não acontecer? E nós tivemos que lidar com esse sistema que nós temos. A compreensão está perfeita, relator. Vamos seguir aqui. Joaquim Passarinho. Presidente, senhor presidente, senhor relator, ser bem breve. Candidatura avulso, nossa posição também que nós estamos aqui na tentativa de fazer o fortalecimento dos partidos políticos.
Então, acho que o Brasil não está aí preparado, inclusive acho que nos países que existem, se não me engano, a maioria deles, pelo menos, é por distritos, né? Aí você concorre do seu distrito, avulso. Não é o caso, por enquanto, aqui. Domicílio eleitoral de 6 meses, a nossa preocupação, relator, só é aquilo que eu lhe falei. Se o domicílio eleitoral, se for domicílio estadual, e ele não tiver que mudar para o seu 6 meses antes para o município onde ele vai ser o candidato, ele não vai votar nele mesmo. Porque ele só muda o município dele quando ele muda o domicílio eleitoral. E nós vamos correr o risco de votar, deixar uma pessoa ser candidata, se eleger prefeito e morar no outro município. Ele não mora nem no município que ele administra. Então, talvez os 6 meses eu concordo, mas que a gente possa transferir o domicílio eleitoral nos 6 meses. Tem que ter um prazo para transferir. Não dá para um cara ser candidato a prefeito e não vota nele mesmo. Vai ter até 0. Quer dizer, o candidato que não tem voto algum. E o principal, ele não morar onde ele administra. Até existe hoje algumas, já existe algumas, no meu estado existe. Mas nós não vamos facilitar isso. Né? A cláusula de desempenho individual, eu concordo, só temos que, acho que se nós ficarmos da maneira que é hoje, né? Porque nós podemos ter um risco de não ter suplente. Da forma como é hoje, algum partido que elegeu aqui 3, 4, 5, se 2 saem, deixam de ser, pode ser que os 2 suplentes daquele partido não tenham não atinjam essa cláusula de desempenho individual. Existe. O nosso partido hoje, lá, o PSD no Pará, nós só temos um suplente, não estamos numa coligação. A nossa coligação também tem 2, 3 que estão bem abaixo. Deputado Joaquim Passarinho, não será desse partido. Aquele deputado... E se for um partido só? Não é o que eu estou dizendo? Se ele 20%... Mas a vaga não é do partido? Era para ser. Mas acontece que a pessoa que iria ocupar essa vaga não alcançou 20%. E quem é que vai ocupar? O próximo de outro partido. De outro partido. Claro, é evidente. Mas, Marcelo, pode acontecer isso. Por exemplo, no estado de Roraima, que só tem 400 mil eleitores. Vai lá que tem um candidato que bomba tira 300 mil votos. Ele pode ficar com 5 vagas. Só elege 3, por exemplo. Redistribui entre os outros candidatos. O cara não alcançou o desempenho. Como? Se ele não alcançou o desempenho individual. Não, pai, quem não alcançou não entra, a vaga fica sobrando, vai ser preenchida pelos outros partidos. Mas pode acontecer que nem na sobra terra. Hein? Pode acontecer que nem na sobra terra. Pode. Um estado que, por exemplo, o eleitorado é pequeno, pode bombar um lá, tirar 200 mil votos e não... Pode. É só para ter cuidado. Eu aprovo, acho que a cláusula de desempenho, só tem que ter cuidado com esses percentuais. Eu acho que a fazer uma análise por todos os estados, que eu acho que a gente pode ter... Me colocaram agora que, por exemplo, o Rio Grande do Norte, não sei se tem alguém lá, você tem, se colocasse essa cláusula, você teria 1 ou 2 suplentes só, em todo o Rio Grande do Norte. Me passaram há pouco, não tenho dados para colocar. Obrigado. Senhor presidente e senhor relator, mais uma vez esse tema me faz lembrar da discussão agronômica que nós tivemos algumas sessões atrás sobre as jabuticabas e da sua importância para a política. No fundo, nós algumas vezes tentamos colocar algumas coisas como jabuticabas ou não, sob o ponto de vista das nossas peculiaridades históricas, geográficas, culturais e assim por diante. Por outro lado, existem algumas coisas que têm buscado convergência. Se me permitem uma analogia, até simplória, mas que a população certamente entenderia, eu me lembro quando eu era criança, você distinguia claramente um carro de uma marca de um carro de outra marca. 800 metros, 900 metros, você sabia da marca X ou da marca Y. Hoje isso é tarefa quase impossível, dada a convergência que os modelos automobilísticos têm alcançado. Por que isso? Porque há uma convergência racional em termos de equipamentos, aerodinâmica e tantos outros fatores que fazem com que os modelos automobilísticos converjam para uma mesma plataforma básica. Não é à toa que a maioria dos regimes políticos que funcionam
embora sejam diferentes. O sistema de governo, embora se chamem de parlamentarismo na Europa, ver como funciona na Espanha, na Inglaterra, são coisas que têm diferenças. No entanto, eles possuem alguns mínimos de racionalidade que permitiram que os sistemas funcionassem. E parece difícil, não para nós aqui, mas em geral na cultura política brasileira das últimas décadas, perceber que há alguns fatores que convergem para uma racionalidade do sistema e outros fatores que depõem contra ela. Por exemplo, eu entendo o argumento de quem apoia o Distritão, porque ele resolve o problema do desempenho e dá legitimidade aos mandatários. Mas, por outro lado, ninguém faz um eleitoral tão grande quanto no Brasil, que afasta tanto o eleitor do eleito, que afasta tanto a possibilidade de uma boa escolha, de um bom acompanhamento e de uma boa fiscalização. As candidaturas avulsas, por exemplo, elas são coisas absolutamente irrelevantes nos lugares em que são praticadas. Dos 600, com todo respeito, e eu entendo bem o argumento de quem a defende, no Reino Unido, dos 650 deputados que compõem a Câmara Baixa, nós temos 5 deputados avulsos. Nos Estados Unidos da América, que também a permite, ela só foi relevante no século XIX, depois tendo aí 2% de relevância da composição no final da década de 30, por ocasião da crise, e nas últimas 4 ou 5 legislaturas americanas não há um deputado avulso. Não há um deputado avulso. Ou seja, eu acho que nós poderíamos nos deter, e gostei muito aqui da frase do deputado Danilo sobre a simplificação, simplificar o sistema, torná-lo próximo das pessoas, e acho que essa simplificação necessariamente passa, eu não quero aqui fazer disso um mantra, mas pela aproximação de um eleitor com o eleito. É isso que as pessoas querem ter. Eu vejo que quando uma pessoa chega ao ponto de dizer que 92% das pessoas não se sentem representadas por partidos ou por políticos, e estando aqui hoje e vendo quanto muitos políticos estão altamente empenhados com as questões nacionais, existe uma Câmara da televisão e existe uma Câmara que nós vivemos aqui no dia a dia, com muita gente comprometida, com altíssimos interesses nacionais. Porque se isso existe, as pessoas são incapazes de perceber, porque elas estão dissolvidas. Eu sou de São Paulo, mas se fosse de Minas seria pior, porque elas estão dissolvidas em 645 municípios e que não sabem quem faz o quê e como faz cada uma dessas coisas. Então, eu chamaria a atenção de que encontrar, não é trazer cópia, não é simplesmente trazer cópia, mas identificar pontos de racionalidade dos sistemas que funcionam, seria para nós um ganho muito importante. Obrigado. Max Filho. Senhor presidente, senhores deputados, reportando a cada um dos temas propostos, em primeiro lugar a questão da candidatura avulsa. A candidatura avulsa eu apoio, acho importante, e ela suscita a questão dos partidos políticos. Nós não estamos tocando com essa reforma na estrutura partidária, e hoje é um dos nossos problemas. A presidente Dilma assinou semana passada uma medida relacionada às federações de futebol, aos clubes esportivos, e o governo brasileiro passa a legislar sobre o funcionamento dessas federações, da questão do esporte, dentre outras medidas proibindo a reeleição indefinida dos seus dirigentes. Me parece que é mais importante para a vida nacional reger a vida interna das federações esportivas do que reger a vida interna dos partidos políticos. Penso que hoje grande parte dos de representação citados aqui advém exatamente da vida partidária. Os partidos têm autonomia total para definir a sua estrutura e há alguns partidos que são comandados pelas mesmas pessoas indefinidamente
de forma que a candidatura avulsa é uma coisa necessária na vida política nacional. Importante, tem o nosso apoio, já que nós não estamos mexendo na estrutura partidária, estamos deixando tudo como está. Com relação ao domicílio eleitoral, eu até faria um apelo ao nosso relator que retirasse essa proposta. Eu acho que nós temos temas tão caros nos debruçar e importantes que eu entendo que seja a questão do domicílio eleitoral uma situação de menor importância, uma polêmica inútil que eu acho que vai perder o tempo do nosso debate. Mas, me reportando a respeito dele, eu vejo uma dificuldade. Por exemplo, eu sou de Vila Velha, município da Grande Vitória. Grande Vitória são municípios que dificilmente se percebe o limite de um e de outro. O deputado Esperidião Amin deu a ideia de fazer o curso de paraquedismo eleitoral, né? O cidadão vai poder ser candidato em vários municípios. Porque até que a Justiça Eleitoral julgue o seu registro, ele vai surfando a onda, até definir onde ele vai ter melhores condições de eleição e vai definir por aquele município. Porque quem julga o registro é o juiz local. Então, o juiz de outra comarca não tem condição de examinar se ele está registrado em outro município concorrendo à eleição. Eu entendo que eu não vejo com bons olhos a ideia do domicílio eleitoral estadual. E defendo até a permanência do prazo de 1 ano. O deputado Lincoln Portela falou em prazo de 4 anos. Não chego a tanto, mas o Brasil já viveu no passado as experiências... Cada eleição votar uma lei para aquela eleição, né? Então nós ficávamos reféns do oportunismo eleitoral, das conveniências de plantão. Não é bom, não é razoável, é importante que haja uma estabilidade nas relações. Defendo o domicílio eleitoral de 1 ano, no mínimo, e que gere aquele vínculo, aqui se reportou o deputado Rubens Ottoni, o vínculo do candidato com a sua comunidade, criar raízes na sua comunidade e ser prefeito e ser vereador daquela região, daquela localidade. E, por último, a cláusula de desempenho individual. Eu apoio a cláusula de desempenho individual na forma em que está proposta na PEC Vacareza, 10%. Do quociente eleitoral, validando para todo o Brasil. Não tem sentido a Câmara dos Deputados legislar para o Estado de São Paulo, diferentemente de como vai legislar para os demais estados da Federação, porque a regra há de ter a generalidade. Estamos fazendo lei aqui para valer em todo o território nacional. E eu apoio a proposta que está na PEC Vacareza de 10% do quociente eleitoral. Obrigado, presidente. Deputado Henrique Fontana. Você vê como é que eu tenho que dar 5 minutos. Henrique Fontana está escrito 2 vezes. Não. Primeiro, presidente, voltar a pedir uma reflexão para todos nós antes de me posicionar sobre esses 4 temas que o nosso relator propôs hoje, de que a ideia de não fatiarmos a PEC, ela dificulta e muito a construção de um acordo para votarmos a reforma política. Por quê? Porque para aqueles que ainda estão se ambientando com o nosso regimento, o que ocorre? Se a PEC única obtém os 308 votos, e ali dentro tem 2 assuntos que eu, por exemplo, não gostaria de apoiar, depois de tirar alguma coisa da PEC, tem que conseguir 308 votos para retirar num destaque. Ou seja, a forma de tramitação de PEC ela é totalmente diferente de um projeto de lei. Num projeto de lei, uma emenda supressiva ou aditiva, ela passa pelo mesmo sistema de maioria que a votação do projeto básico proposto pelo relator. Então eu quero apelar ao nosso presidente, ao nosso relator, para que tentem sensibilizar o presidente da Casa, para que nós possamos, de fato, não se trata de um fatiamento total, mas um fatiamento para me permitir, se eu quero apoiar o fim da coligação proporcional, eu poder votar tranquilo numa PEC que tem aquele conteúdo. E se eu sou contra a Constituição
financiamento de empresas, eu posso votar contra a proposta de PEC que fale em constitucionalizar o financiamento de empresas. Se tudo vem junto, nós teremos que fazer o somatório das negativas e provavelmente vai cair a votação da PEC. A cláusula de desempenho individual, e o nosso relator tem esta visão seguramente, ela tem finalidade num sistema que seja proporcional. Porque num sistema majoritário ela não há nem que ser discutida, né? Como eu sou um defensor de um sistema proporcional, eu entendo que, sistemas proporcionais, é adequado sim que haja uma espécie de freio de uma subrepresentação que pudesse trazer um representante ao parlamento, numa situação como essa, mas de forma absolutamente moderada e cuidadosa, não uma cláusula de desempenho grande, né? Segundo, a candidatura avulsa, ela sempre tem determinadas teses na reforma política, e com todo o respeito à posição de cada um de nós, que do ponto de vista de opinião pública elas são simpáticas. Porque como está muito na moda falar mal dos partidos, e os partidos têm problemas sérios realmente no Brasil de hoje, sempre a ideia em primeira mão de um debate é que quanto menos partido, melhor. O cidadão que está se aproximando do debate político hoje, que o cartaz na rua dizendo não me representam, ele tem uma visão de que quanto menos partido, melhor. Portanto, ele teria a ilusão de que se um congresso fosse formado, em última instância, por 513 candidatos individuais, todos eles sem partidos, nós estaríamos mais próximos da democracia ideal. E eu entendo que é o oposto. Nós precisamos fortalecer os partidos, comprometer os partidos a apresentar um programa para a sociedade e ter responsabilidade por defender este programa aqui no parlamento. Porque se um deputado é eleito numa candidatura, eventual candidatura avulsa, no primeiro dia que ele chegar aqui, ele vai ser convidado para entrar num bloco. Direto. A única coisa que nós estamos concordando por enquanto é só... É a única coisa, deputado Danilo. Eu achei que nós tínhamos outros temas. Por exemplo, o financiamento, retirar as empresas do financiamento eleitoral, achei que era quase um consenso nosso. Aliás, eu estranhei e digo, né, que esse debate nós vamos fazer na próxima sessão, mas esta proposta que eu li, apresentada por parte do PMDB, de que cada empresa deve adotar um partido. Então, o financiamento eleitoral seria o seguinte: a empreiteira X financia o partido Y. A empresa X do agronegócio, ela vai, vamos dizer assim, patrocinar a corrida de Fórmula 1 e cada empresa escolheria uma equipe para patrocinar. Bom, é a antítese do republicanismo no financiamento eleitoral, mas vamos debater num outro momento. Então, eu sou contra, relator, a candidatura individual. Eu acho que as pessoas têm que participar da vida partidária, né? E defendo também, nesses últimos 30 segundos que o nosso presidente me concede, 5 segundos. Eu defendo, presidente, e peço ao relator que pense nesta hipótese, que os partidos não podem concorrer indefinidamente com base em comissões provisórias. Porque isto dá muito poder à direção central dos partidos, de intervir a qualquer momento, de estruturas regionais estão se formando. Ou seja, enquanto o partido está em formação, a primeira eleição, ele pode, sim, por óbvio, concorrer com base em comissão provisória. Mas na segunda eleição, se ele não tiver a direção permanente constituída, ele deveria ficar fora do processo eleitoral. Excelente. Isso é fundamental para democratizar a vida interna dos partidos. Obrigado. Sandro Alex. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o relator. Esteve conosco na sexta-feira em Curitiba, com os demais companheiros aqui da comissão. Agradeço a todos, né, pela presença lá no... Foi importante para nós, do Estado do Paraná, debatermos com vocês sobre a reforma política. Eu fiz isso, Danilo, já nas nossas outras comissões e agradeço a todos pela presença. Senhor relator, falando aqui de candidatura avulsa, me lembrou aqui o deputado Lincoln, né? Nós temos que fazer uma referência
ao ex-presidente Itamar Franco, senador do meu partido, que foi quem defendeu em 2011 exatamente esse tema e não conseguiu vê-lo aprovado no Senado. O Senado rejeitou o tema candidatura avulsa, mas foi a defesa que ele fez. E por mais que se pareça irrelevante diante dos e quem poderá conseguir alcançar o êxito sendo um candidato avulso, é legítimo. É claro que nós sabemos que não serão muitos, mas a questão aqui é conceito, é dar legitimidade. Não podemos achar que o afastamento dos partidos da população nós vamos conseguir reverter com obrigatoriedades. Não. Nós temos que garantir as liberdades individuais e tem que haver as mudanças partidárias para que novamente a população acredite, se filie e participe através de um partido. Mas qualquer cidadão brasileiro que queira fazê-lo e não se sinta representado em um partido, o nosso país, um Estado democrático de direito, deve garantir a ele. Dispute, participe, mesmo que seja um entre 513. Nós vamos dar o direito a esta pessoa a sentar aqui e representar a sua tese, enfim, o que acredita ser importante para o Brasil. Sobre domicílio eleitoral, relator, eu debati com Vossa Excelência sobre a filiação partidária. São exigências constitucionais de elegibilidade o alistamento eleitoral filiação partidária. Mas não temos definido o prazo mínimo. Isso está na Lei 9.096. Então, até uma pergunta que faço a Vossa Excelência se isso não poderia ser feito por projeto de lei e não por PEC, que seria realmente muito mais difícil. Então, o projeto de lei, já alterando a 9.096, poderia resolver isso, não precisamos de uma PEC. Agora, eu disse a Vossa Excelência sobre o prazo de filiação partidária, que, no meu entendimento, cabe ao partido. Quem vai definir? O partido. Sobre domicílio eleitoral. Também. O estatuto dos partidos é que dizem respeito aos partidos. E o julgamento das se dá nas urnas. Então, cabe aos partidos. É uma competência dos partidos. E eu deixei isso claro já. No prazo de filiação partidária, qual é a diferença de fazer 1 ano e 6 meses? Nós temos que pensar aqui no conceito. Não é o prazo de 6, de 8, de 12 que vai mudar alguma coisa. Agora, isso cabe ao partido. Como disse o Esperidião a mim, se um partido entender que há 4 anos, vai ser votado e deliberado pelos seus membros. Vossa Excelência está cobertíssimo de razão. Nós estamos estabelecendo um prazo mínimo. Agora, o partido não está sujeito a esse prazo mínimo. Ele pode botar nos estatutos dele um prazo do tamanho que ele quiser. Mas a pergunta que eu faço sempre, por que a gente tem que estabelecer um prazo mínimo? Na minha opinião... É porque hoje tem um prazo máximo, nós estamos querendo facilitar. A eleição tem uma previsibilidade mínima. A previsibilidade é o que está acontecendo hoje no país. Uma semana antes da eleição. Mas pode surgir um candidato uma semana antes da eleição. Se algum cidadão brasileiro, naquele momento, ele acha que deve contribuir para o processo democrático, ele deve ser candidato. Avulso, se filiando. Este é o Estado de Direito. E, finalmente, ali nos meus 30 segundos, sobre a cláusula de desempenho individual, eu defendo o distrital misto, e tanto pelo distrital quanto pelo distritão não cabe aqui a cláusula de desempenho, mas entendo que no modelo atual, se realmente ficasse, nós temos que coibir casos que já foram elencados aqui pelos senhores. Mas, enfim, ainda apelo a Vossa Excelência que este prazo de filiação, domicílio eleitoral, vamos ao fortalecimento dos partidos, cabe aos estatutos. Registrar a presença, a pedido do deputado Vitor Mendes, dos vereadores de São Luís, Pereirinha, José Joaquim, Fábio Câmara e Pedro Lucas. Agradeço a presença. O Dorico Júnior. Senhor presidente, senhor relator, nobres deputados. Bom, senhor presidente, em relação à candidatura avulsa, no domicílio eleitoral, eu sou a favor do argumento de Vossa Excelência, mas queria conter maior parte do meu tempo para falar sobre a causa de desempenho individual.
Eu vejo nessa cláusula, senhor relator, a solução para o sistema eleitoral que nós temos hoje no Brasil. E deixo aqui mais uma vez minha opinião contrária, firme e contrária ao distritão. Eu sou o deputado mais jovem dessa casa, do atual parlamento, mas eu tenho uma vivência muito grande na política, por parte da minha família e pelas eleições que já participei. E eu costumo fazer a eleição e campanha e mandato unindo 50% o coração e outros 50% a lógica. E a lógica, senhor relator, ela é boa companheira quando nós queremos pensar nas decisões que temos que tomar para o futuro. Eu vejo aqui nessa casa alguns deputados dizerem assim: mas se fosse com o modelo distritão, eu tinha sido eleito. Quem usa desse argumento, senhor relator, falta com a lógica. Porque quando nós mudarmos o modelo eleitoral para distritão, a eleição muda completamente. E nós temos que nos colocar na posição de daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, quando nós formos participar da próxima eleição. Vamos supor, senhor relator, que Vossa Excelência fosse governador do estado do Piauí. E lá no estado do Piauí, Vossa Excelência já foi governador. E vamos supor que lá a oposição de Vossa Excelência seja o DEM e o PSDB, supondo. O DEM e o PSDB, eles fazem a coligação, eles atingem o coeficiente, fazem os deputados deles, e Vossa Excelência não tem como intervir nessa decisão de coeficiente. A partir do momento que se torna distritão, Vossa Excelência, como todos os outros governadores do estado do nosso país, vão tentar intervir na eleição. Se nós tivemos na Bahia agora de 39 deputados, acima de 200 mil votos, eu sou capaz de apostar que no distritão nós teremos mais de 10 acima de 200 mil votos pela força do governo do estado. E por que eu sou contrário a isso? Porque isso vai de encontro a tudo que nós pregamos nessa comissão, que é a proximidade do eleitor com o candidato, que é o barateamento da campanha eleitoral, e o distritão vai de encontro a tudo isso. Então, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência seja a voz do sentimento dessa comissão no partido, e que pule em cima do trator de esteira que já está ligado, e tire a chave, para que nós não sejamos atropelados por um sistema distrital, porque quero voltar à minha Bahia batendo no peito e dizendo que participei da comissão da reforma política que mudou a história, o modo de fazer política do nosso país para melhor e não para pior. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Só deixar marcada a minha posição. Com relação à candidatura avulsa, eu me preocupo muito com relação à maturidade política também dos nossos cidadãos. É uma grande luta que eu venho, que me deu essa vontade de ser deputada federal, que é politizar o nosso povo. Tendo em vista essa luta, eu acho que nós temos, como o Henrique Fontana muito bem disse, um problema crítico nos partidos políticos e não sei se a candidatura avulsa é a melhor solução. Eu acho que ela vai contra a essência da política. Fazer política sem partido, o partido é justamente a união que pensam da mesma forma, que lutam por uma bandeira. Eu tive um pai deputado federal pelo PSDB e em determinado momento ele era um nacionalista, um nacionalista, lutou pelo petróleo nosso nesse país e se viu dentro de um partido que defendia a privatização. E naquele momento ele saiu porque não compartilhava das mesmas ideias e das mesmas atitudes daquele partido. Independente de estar certo ou errado, eu acho que cada um tem a sua posição e ela tem que ser respeitada. Então ele foi para um outro, mais nacionalista, que foi o PTN, da qual ele identificou com a bandeira nacionalista. Então a política sem partido, e muito bem disse um dirigente partidário uma vez, é como economia sem moeda. O que faz parte da política justamente a organização de pensamentos coletivos. E a candidatura avulsa vai contra isso. Então me incomoda um pouco. Eu não vou adentrar nas questões mais pragmáticas, mas minha posição não combina. Eu não vejo, sou contra a candidatura avulsa. Com relação ao domicílio eleitoral, eu acho que 6 meses é muito positivo, mas a questão estadual realmente acho que é um empecilho. Algum deputado tocou nesse assunto, eu acho interessante a posição dele e é verdade. E a cláusula de desempenho individual, eu acho que aí é a grande questão. No sistema proporcional como ele está hoje,
realmente a grande insatisfação do nosso povo é justamente os grandes puxadores de voto, que muitas vezes levam pessoa que não tem a representatividade como deveria. Então, ela resolveria uma insatisfação popular com relação ao sistema proporcional como ele é hoje. Acho que 20% ou 15% é muito. Como está sendo proposto na PEC, os 10%, acho muito válido, positivo. Como o senhor muito bem disse, teriam só 2 que não passaram, sendo que o segundo teve muito próximo do coeficiente, daí acho que uns 22 mil votos. Então, está dentro do aceitável e acho que resolveria um grande problema. No caso do Enéas, entrou um deputado de 700 votos. E isso é um atentado. Agora, uma pessoa que atingiu hoje em São Paulo daria 60 mil votos. É muito voto. 15%, um pouco menos. Então, acho que 10% daria 30 mil votos. Poxa, 30 mil votos é voto. Então, é a minha posição com relação aos 3 temas. Obrigada. Samuel Moreira. Bom, eu acho, como disse o Alexandre Gussi aqui, me preocupa nós não deixarmos de lado o que não é prioridade. Eu acho que numa reforma política nós temos que acabar discutindo todos os temas, em que pese eu ter uma convicção enorme de que o principal problema hoje da nossa atividade política, do desenvolvimento dela, seja a falta de representação. Eu acho que isso é o que mais a população se manifesta, a ausência de representação. Isso só se resolve com o sistema. Acho que essa é a grande prioridade. Eu tenho muito receio, voto facultativo, coincidência de mandatos, reeleição, todos esses temas, candidatura avulsa, domicílio eleitoral, sendo que o foco do momento talvez seja outro e nós acabamos nos arriscando, mexendo em coisas que talvez não sejam tão necessárias. Mas nada impede de discutirmos e nós temos que discutir. Como já disse várias vezes aqui, do voto distrital. Mas vamos à pauta. Isso a favor do voto distrital puro. O item 1, candidatura avulsa. Eu sou a favor. Eu acho que, inclusive, fortalece os partidos e também vem de encontro ao interesse do eleitor. Eu sempre fui a favor de regras, não acho que as coisas devam acontecer de qualquer jeito. Nós devemos regrar, mas sou muito a favor da candidatura avulsa, acho que beneficia o eleitor e vai fortalecer os partidos na medida que nós vamos ser obrigados a discutir essa contradição entre partidos e candidatura avulsa. Então, sou a favor da candidatura avulsa. Sou a favor do domicílio eleitoral estadual, como também eu acho que só favorece o eleitor, a escolha da candidatura de qualquer um que resida no Estado, pode ser candidato em qualquer lugar. Isso é uma decisão que o eleitor vai tomar, acho que é muito boa para o eleitor. Então, sou a favor do domicílio eleitoral estadual e sou a favor também da cláusula de desempenho individual, como foi colocada aqui pelo relator. Mas quero destacar aí os cuidados que nós temos que ter, e uma das posições também é não aprovar, deixar tudo como está, exceto a representação e financiamento, que eu acho os mais importantes. O restante eu acho secundário, mas fica aqui a minha posição com relação a esses temas. José Fogaça. Obrigado, senhor presidente, senhor relator. Já disse uma vez, senhor relator, sempre, obviamente, respeitando muito e admirando enormemente o seu trabalho, já disse uma vez e repito agora, acho que a reforma política, ela deve ambicionar essencialmente mudar poucas coisas, mas aquilo que mudar profundamente. Portanto, a nossa ambição deve ser enorme nessa questão, nessa matéria. Somos profundamente ambiciosos para o bem comum, para o interesse público, para o interesse nacional. Mas acho que não devemos buscar uma complexidade que pode levar a uma difusão do nosso trabalho, uma dispersão do nosso trabalho.
Por isso, senhor relator, eu reitero, mudar poucas coisas, mas aquilo que mudarmos profunda e radicalmente. Uma delas é o sistema eleitoral. Mas não é só por si mesmo, visando quem se elege e quem não se elege. É mudar o sistema eleitoral para que ele seja mais eficiente para a governabilidade, para a aproximação do eleitor com o eleito, para que ele possa gerar um governo mais eficiente, um governo mais comprometido com o interesse público, um governo que procure atingir com mais eficiência o bem comum. E é para isso, portanto, que existem os partidos políticos. Então nós temos que concentrar, talvez, o nosso esforço. Não quero aqui desmerecer esse debate, ele é rico, ele é necessário, ele é e ele é importante. Acho que é um momento extremamente fértil para todos nós. Mas devo dizer, mudar o sistema eleitoral, mudar o sistema de financiamento de campanhas, mudar isto drasticamente, dramaticamente, significa fazer um grande avanço na estrutura essencial da democracia brasileira. Agora, opinando pontualmente, acho que a candidatura avulsa, ela perde esta essência. Política é associação. Junto. Política exige que pessoas se integrem num projeto comum, visando ao bem comum, visando ao governo. Quando nós falamos em fortalecer partidos políticos, não estamos falando de fortalecer os partidos apenas por fortalecê-los. Não é o poder pelo poder. Mas os partidos políticos existem para gerar governabilidade, para gerar eficiência de governo, para viabilizar o atingimento do bem público, o atingimento do interesse público e nacional. É muito difícil que um lado e avulso possa se integrar em todo um programa, em todo um conjunto de compromissos que exige um governo. A candidatura avulsa não só mata os partidos, ela inviabiliza governos eficientes e voltados para o interesse coletivo. Fizemos isso em 34, com as candidaturas sindicais, e estivemos próximos de um grande fracasso. E 37 é o resultante da Constituição de 34. Então, acho que a candidatura avulsa, ela não deve ser aprovada. Mas a cláusula de desempenho individual é uma coisa interessante. É algo que, evidentemente, só vem somar, só vem ajudar. E a questão do domicílio eleitoral, me desculpe, querido relator, mas essa dualidade entre candidato e eleitor, o candidato tem domicílio no Estado, mas o eleitor tem domicílio no município, é uma dualidade um pouco confusa, um pouco esquizofrênica e não me parece algo que devamos avançar. Agora, reduzir o prazo para 6 meses, sem dúvida nenhuma. Não é? O domicílio deve ser municipal, com prazo reduzido para 6 meses de 1 ano. Então é isso. Partidos políticos exigem um mínimo de homogeneidade. Não há eficiência de governo sem homogeneidade, porque as relações complexas de um governo, só um partido consegue sintetizar. Cidadãos avulsos jamais conseguirão isso. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Fábio Souza. Senhor presidente, deputado Rodrigo, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, eu vou me concentrar, me ater aos temas propostos pelo relator, apesar de eu concordar com o deputado Samuel, também com o deputado que me antecedeu, de que vamos pautar os temas mais urgentes, mais importantes e que a sociedade nos chama e nos cobra mais. Mas pegando a pauta que foi nos ofertada, domicílio eleitoral, eu peguei
algumas observações. Eu acho que domicílio eleitoral estadual, senhor relator, para candidaturas de prefeito, de vereadores, não comporta, não se encaixa. É opinião pessoal minha. Eu acredito que você precisa ter uma identidade local, uma identidade municipal, para você ser candidato ali naquele município. Para candidaturas a nível federal, aí já, do jeito que funciona hoje, não há o porquê de mudar. Candidatura, talvez a gente chegar num denominador que encaixe como candidatura avulsa ao executivo e não ao parlamento, porque aí você perde a representatividade do parlamento, e fico pensando e pergunto a Vossa Excelência até, senhor relator, como ficaria caso o sistema de escolha não seja alterado e o deputado tenha que ser pelo coeficiente eleitoral que exista hoje, por exemplo. Ele terá que alcançar o coeficiente sozinho, o candidato Sem avulso. dúvida. Só seria eleito se ele alcançasse o quociente eleitoral. Então nós teremos pouquíssimos candidatos com essa conjectura. Mas aí eu faço uma pergunta, uma interrogação, porque nós estamos discutindo um fortalecimento de partidos aqui. Candidatura avulsa é importante, penso eu, quando nós discutimos fidelidade partidária, e para mim, fidelidade partidária só tem uma certa lógica quando você tem uma obrigatoriedade de democracia interna. Porque fidelidade partidária do jeito que é hoje no Brasil, e isso é uma realidade de norte a sul, partido hoje no Brasil é um sistema de caciquismo. Nós temos caciques que mandam e desmandam e o resto obedece. Com raríssimas exceções. Que escolhem o seu principal candidato, que escolhe a pessoa que mais deseja para representar numa eleição executiva e por aí. Então, se não houver uma democracia interna obrigatória, aí faço um pedido a essa comissão que raciocine nesse sentido também, de nós tenhamos uma obrigação que cada partido, porque senão nós nunca vamos ter candidatos como o Barack Obama foi candidato há 8 anos atrás, que todo o Partido Democrata desejava Hillary Clinton. Barack Obama foi na força popular, na interna, nas prévias internas, e se tornou candidato, e aí se tornou presidente, e agora reeleito presidente há pouco. Então, penso eu que essa discussão de candidatura avulsa, só tem sentido se for no sentido de contra essa obrigatoriedade de não ter uma interna, e a fidelidade partidária perde também razão de ser. Por fim, da pauta, o desempenho individual. Concordo com quem sugeriu de 10%. Acho que 10% que está na PEC original seria mais interessante. 20%, dependendo do Estado, se torna uma votação grande, como foi colocado ali pelos deputados de São Paulo. Vai para 60 mil votos só no Estado de São Paulo. E eu acho que aí nós teríamos poucas pessoas alcançando esse desempenho individual. Era isso, senhor presidente. Deputado Renato. Senhor presidente, relator, sobre a candidatura avulsa, eu sou contra. Eu acho que nós temos que fortalecer os partidos e temos que melhorar os partidos. E aquela pessoa que quer se candidatar, eu acho que tem que achar um partido que ele acredite, e se não acreditar, ele tem que entrar e melhorar esse partido. Então tem que ter um mínimo de regramento, né, para isso em todas as entidades funciona assim. Porque a candidatura avulsa, no meu entender, seria muito oportunismo, especialmente numa época onde por culpa não só, eu acredito, do Congresso, a política esteja muito baixa. Então, a aprovação muito baixa. Então, nesse sentido, aquele que não está em partido teria muito mais privilégios, né? Questão do domicílio eleitoral, eu acho que a pessoa tem que se identificar com o local, com o município. Então, eu acredito que deva ter o domicílio eleitoral no município. E cláusula de desempenho individual, sou a favor. Eu acho que tem que ter um mínimo de representação.
sou a favor do voto distrital, né, de dividir os estados não digo em tantos distritos, mas aquela proposta do Pestana, eu acho que seria hoje a mais aceitável. Distritão é complicado porque não vai diminuir os custos de campanha. Em vez de ter vários candidatos, nós vamos ter 1, 2, 3 candidatos só, porque todo partido vai canalizar para 2, 3, aqueles que acham que têm condições de eleger, e vai aumentar muito mais o custo, né? Então, que o distrital seria uma alternativa melhor. Muito obrigado. Moema. Senhor presidente, senhores deputados, em relação à questão da candidatura avulsa, a gente até entende que aqueles que defendem a candidatura avulsa têm motivos para defendê-la, principalmente considerando o descrédito, né, da população em relação à política como um todo. E, obviamente, se a política hoje é através dos partidos políticos, isso recai sobre os partidos políticos. Mas eu também acho que não se faz política sozinho. É inconcebível fazer política sozinho. Daí porque eu sou contra a candidatura avulsa, entendendo que o que a gente precisa é corrigir as distorções que existem hoje em relação às práticas, em relação principalmente às questões que levam as estruturas, né, a se utilizarem da forma como são utilizadas. Nós vivemos hoje numa hegemonia da comunicação. Então, você imagina as candidaturas avulsas com esse processo de comunicação que nós vivemos hoje. Então, obviamente, nós estaríamos voltando ou às capitanias hereditárias, aos feudos, e, obviamente, a gente estaria regredindo. Se a partir do século XIX foi nos dada a oportunidade de serem criados partidos políticos para que eles fossem melhor a coletividade, eu acho que não fazê-lo a partir de agora é retroceder. Então, eu entendo que nós devemos, sim, fortalecer os partidos políticos, precisamos fazer todo um processo de controle social sobre todas as formas de fazer política, inclusive dos partidos políticos. Existem formas de fazê-lo. Tem os fóruns sociais, você tem a possibilidade concreta de ter todo um controle social sobre a forma como os partidos políticos conduzem fazem a sua atuação. Então, eu acho que muito melhor do que retrocedermos é aplicarmos novas regras de funcionamento para que esses partidos políticos possam efetivamente representar a vontade da população e principalmente daqueles que querem fazer um processo de representação social. Eu acho que a juventude, principalmente, que tem se manifestado contrário à política da forma como ela está, pode vislumbrar ou dos partidos políticos que já existem, o seu ingresso nesses partidos, ou até criar novos partidos. E, por isso, as novas regras de criação dos partidos é que precisam ser bastante bem definidas. No que diz respeito à questão do domicílio eleitoral, eu, nobre relator, acho que deveríamos manter 1 ano. Eu acho que 6 meses é muito pouco. Eu fui deputada estadual, fui prefeita 2 vezes, acho que é muito importante o conhecimento local. Eu estou colocando aqui, principalmente em relação à questão das prefeituras, o tempo é muito curto, 1 ano ainda é pouco. É muito curto para que você possa, em se filiando ao partido e estando naquele domicílio eleitoral, você acompanhar a vida daquele município. Portanto, eu acho que 1 ano não seria suficiente, mas eu prefiro que seja mantido 1 ano do que ser reduzido esse prazo para 6 meses. E que a gente pudesse também, em relação à questão da cláusula de desempenho, fazer essa discussão associada à discussão sobre o sistema. Eu acho que não pode ser uma discussão dissociada. Quando se trata da questão de desempenho, precisa primeiro também a gente ver qual é a forma. E eu não quero antecipar, como alguns estão antecipando, eu acho que não deve passar o distritão. Então, eu acho que essas coisas têm que estar sendo discutidas concomitantemente. Mas a minha proposição em relação a isso é que poderia ser mantido do jeito que está, tanto em relação ao domicílio, quanto em relação à questão do desempenho. Em relação à candidatura avulsa, eu discordo por essas questões que apontei anteriormente. Valtenir. Senhor presidente, senhor relator, nobres pares. Para minha participação aqui, eu fiz questão de buscar o que é um conceito de um partido político, exatamente para poder falar
da candidatura avulsa. Veja aqui o conceito. Político, associação de pessoas que, sustentando certos princípios, bandeiras e ideais, pretendem, mediante ação planejada e organizada junto da opinião pública, obter o exercício do poder político para colocar programas, bandeiras e ideais partidários como ação governativa. Então veja, nobres pares, senhor presidente, senhor relator, a candidatura avulsa contraria tudo isso, vai dar brecha para o surgimento de salvadores da pátria. E nós precisamos dos partidos políticos fortes, partidos que debatam com a sociedade, que ouça a sociedade, que dialogue com a sociedade, exatamente buscando identificar necessidades para colocar exatamente ações, programas, para que possa atender essa necessidade da sociedade, da população. Então, a candidatura avulsa, nós não podemos deixar que ela aconteça no nosso país. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fortalecer os partidos, criando regras, inclusive regras internas, de divisão de fundo partidário, porque, como foi dito aqui pelos que me antecederam, tem o cacique que domina tudo. Ele define, se você tem opinião contrária à ideia do presidente do partido, você não tem fundo partidário, você não tem apoio da direção nacional. Então nós temos que começar a organizar, ter regras gerais para organizar também dentro dos partidos políticos, para que eles sejam democráticos. Até porque a instituição partidária não é de ninguém, é da sociedade. Tanto que os partidos políticos recebem fundo partidário, recebem dinheiro público, recebem dinheiro dos impostos que cada um de nós pagamos. Então, é plenamente legítimo que esta casa discipline, inclusive, métodos de organização partidária, para que tenha democracia dentro dos partidos. Aí sim, nós vamos proporcionar que aquelas pessoas de bem que querem participar da política possam, através dos partidos políticos, iniciar essa participação. Com relação ao domicílio eleitoral, eu tenho para mim que é importante que tenha o domicílio eleitoral. Cada um tenha o seu domicílio. E aí, a questão dos 6 meses, podemos até deixar esse prazo de 6 meses para você poder fazer o domicílio eleitoral, mas nunca inferior a 1 ano a filiação partidária. Eu vou colocar um exemplo de Cuiabá e Várzea. São 2 cidades unidas pelo rio Cuiabá. Elas não são separadas pelo rio Cuiabá, são unidas pelo rio Cuiabá. Quer dizer, quem mora em Cuiabá tem também uma relação importante com Várzea Grande. Quem mora em Várzea Grande tem uma relação importante com Cuiabá. Então, desde que eu esteja filiado a um partido há mais de 1 ano para disputar a eleição, eu posso fazer uma opção 6 meses antes de mudar. Quem está em Várzea Grande mudar para Cuiabá para disputar a eleição em Cuiabá, e quem está em Cuiabá pode mudar 6 meses antes o seu domicílio eleitoral para Várzea Grande para poder se candidatar. Então, quanto a isso, eu não tenho dificuldade de defender desta forma. Não o domicílio geral para ficar escolhendo o município que eu vou disputar a eleição. Com relação à cláusula de desempenho individual, eu sou pela redução ainda mais, abaixo de 10%. Vamos colocar 5%. Por exemplo, Mato Grosso, 1.600.000 eleitores. 8 vagas, 200 mil é o quociente, 5% vai dar 10 mil votos. Nós tivemos vários candidatos com 18 mil votos, com 17 mil votos agora, recentemente. Se nós colocarmos 20%, né, e 10%, daria aí em torno de 20 mil votos. Então, baixaríamos essa cláusula de desempenho para 5%, sem impedir que aquele que ficou, né, como suplente possa, num rodízio, exercer. A suplência não interferiria em nada. E para finalizar, eu queria colocar a questão de limite de idade para ocupar cargo. Também é uma questão que a gente podia dar uma olhada nisso. Porque quem tem 35 anos, só pode ser senador quem tem 35 anos. Hoje, os avanços da tecnologia, da ciência, do conhecimento, a idade para poder ocupar um cargo eletivo a gente pode reduzir. E eu quero sugerir esse debate. E antes de finalizar, concordar aqui com o deputado Fogaça, que nós precisamos mudar o sistema eleitoral
né, e mudar o sistema de financiamento de campanha para baratear os custos dessa campanha. E aí eu volto aqui a pedir uma reflexão aos nobres pares sobre a separação das eleições parlamentar da executiva, onde nós teríamos eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador numa época e uma outra eleição para prefeito, governador e presidente da República diferente. Obrigado, senhor presidente. Agradecendo a presença do vereador Luiz Dutra, presidente da Câmara de Vereadores de Uberaba, convoco reunião para as 14h30 de audiência pública e encerro a sessão. Ok.